Uma entidade política estranha que apareceu na Península Ibérica foi o Reino de Galiza. O Reino da Galiza, podemos dizer assim, é um reino que existiu, mas ao mesmo tempo é um reino difícil de definir, porque o antecedente para a fundação do Reino de Galiza remonta ao século X, quando o rei Afonso III das Astúrias, que já falámos aqui, Afonso o Conquistador, dividiu basicamente os seus domínios pelos seus três filhos. E já falámos aqui deles. O Garcia I, que recebeu Leão, o Fruela II, que recebeu as Astúrias, e o Ordonho II, que obteve o governo da Galiza. Contudo, a morte de dois irmãos levou a que o Fruela II assumisse novamente o governo dos três reinos. E os próprios historiadores não são consensuais em afirmar que desde esta época podemos considerar ou não a existência de um reino da Galiza ou de uma entidade política chamada Reino da Galiza. Contudo, em 1065, quando o rei Fernando Magno morre, o filho mais novo, o Garcia, foi proclamado rei da Galiza por duas vezes, entre 1065 a 1071, quando ele foi deposto. Depois ele reconquistou o território em 1072, até que foi deposto novamente em 1073 por Afonso VI de Leão e Castela, que assumiu também o título de rei da Galiza. O rei Garcia II da Galiza morre em 1090 e quando ele morre em 1090 o reino foi dividido em dois territórios diferentes, ou seja, o condado da Galiza a norte do Rio Minho e o condado de Portugal a sul do Rio Minho. Como sabem, a norte do Rio Minho era território do Raimundo da Borgonha, a sul do Rio Minho era território do Henrique da Borgonha. O que nós podemos entender é que o Afonso VI de Leão e Castela governou de facto o Reino da Galiza até à sua morte em 1109, sendo de facto o último indivíduo que usou o título de Rei da Galiza, porque depois o território foi reincorporado ao Reino de Leão. E em 1230, quando o Fernando III de Castela toma Leão, também toma o Reino da Galiza. Embora o nome de Reino da Galiza tenha continuado durante todo o antigo regime e só tenha desaparecido na reforma administrativa espanhola de 1833. Por isso é que eu digo que aqui o Reino da Galiza é um Estado que não é bem um Estado. Ou seja, sim senhora, teve 3 ou 4 monarcas que governaram de facto o território da Galiza, mas na essência o Reino de Galiza sempre fez parte do Reino de Leão, na essência. Por isso talvez até seja muito mais correto em termos históricos, apesar de em termos de título, o título de Rei da Galiza existir, mas talvez em termos históricos seja mais correto considerarmos como aparece aqui no mapa, que é o Reino de Galiza-Leão, ou o território de Galiza-Leão, e o território de Toledo-Castela ou de Castela-Toledo. Talvez sejam as designações mais corretas para estas realidades. Quanto ao Reino de Aragão, o Reino de Aragão, como já falámos aqui, no fim do século VIII, lembram-se de eu ter falado que os francos avançaram para o sul dos Pirineus para criar uma região de fronteira que protegesse o Império Carolíngio dos muçulmanos da Península Ibérica. O Condado de Aragão aparece pela primeira vez num documento histórico
quando há um nobre franco chamado Oriol de Aragão, que aparece referenciado como Conde de Aragão em 809. Esta dinastia de governantes francos governa até à Condessa Andregoto Galíndez, que em 1925 ela vai se casar com o rei Garcia Sánchez de Pamplona, o que leva a que depois o filho de ambos, o rei Sancho Garcês de Pamplona, tenha tanto os títulos como de rei de Pamplona como de conde de Aragão a partir de 970. Estes dois títulos, rei de Pamplona e conde de Aragão, vão permanecer unidos até ao ano de 1035, quando o Sancho Garcês III, ou Sancho o Maior, de Pamplona, divide novamente as terras pelos seus filhos. Um dos seus filhos, chamado Ramiro, herda o território de Aragão. Inicialmente, na disposição do testamento de Sancho III, o Ramiro, que era o segundo filho, devia ser vassalo do irmão mais velho, que era o rei de Navarra, ou rei de Pamplona. Contudo, o Ramiro não aceitou esta disposição do pai e revoltou-se contra o irmão e conseguiu tornar-se no primeiro rei de Aragão. Depois o filho deste, Sancho I de Aragão, e o neto, Pedro I de Aragão, conseguem de facto fazer reconhecer Aragão como Estado independente pelos outros monarcas europeus. Depois, o Reino de Aragão, a sua primeira grande ação na Reconquista é a conquista de Saragossa em 1118, que era uma cidade importante. Em 1137, já contei aqui esta história, o rei de Aragão, o Ramiro II, basicamente entregou a filha, que tinha cerca de um ano de idade, a Raimundo Berenguer IV de Barcelona, com um contrato que indicava o seguinte: eu, Ramiro, rei de Aragão, dou-te a ti, Raimundo Berengário, conde de Barcelona e marquês, a minha filha para a tua mulher, juntamente com todo o reino de Aragão integralmente. Ou seja, é esta disposição do rei Ramiro II, que depois, como eu contei aqui, foge novamente para o convento, porque ele não queria ser rei, junta-se dinasticamente o reino de Aragão com os vários territórios que eram administrados pelo Conde de Barcelona, que podemos resumi-los como o Condado de Barcelona e que estão na origem daquilo que nós atualmente hoje conhecemos como a Catalunha. Depois, a Casa de Barcelona, Aragão, fundada pela união de Raimundo Berenguer e de Petronila de Aragão, resulta que nasce um filho e que depois se torna o novo monarca, e a Casa de Barcelona Aragão vai reinar sobre os territórios da atual Catalunha e sobre os territórios de Aragão, de Valência e das Ilhas Baleares até maio de 1410, quando o rei Martim, ou Martim I, morreu sem descendência. Depois houve uma disputa de poder entre várias famílias e acabam por ser os Trastâmaras, que eram uma casa castelhana, que acaba por ser escolhida como a nova casa reinante. O último representante desta casa de Trastâmara e o último rei de Aragão foi o Fernando II de Aragão, que reinou de 1479 a 1516 e que depois, como sabem, com o seu casamento com a Isabel de Castela, unificou os reinos de Aragão e Castela como uma espécie de confederação, no que depois passa a ser designado como a monarquia espanhola. Fernando e Isabel, como sabem, são obviamente conhecidos com o cognome de reis católicos e tiveram um importante papel no fim da Reconquista, mas ao mesmo tempo no lançamento da colonização e da conquista espanhola das Américas, ao financiarem as viagens ou a primeira viagem de Cristóvão Colombo.
Contudo, os domínios da coroa de Aragão mantiveram-se soberanos, com as suas próprias fronteiras, com instituições de governo próprio, até 1707, quando o rei Filipe IV, quinto de Castela, ou seja, o primeiro rei dos Borbões, aprovou os decretos do novo plano. E a coroa de Aragão passou oficialmente a fazer parte do reino de Espanha, e a designação de domínios da coroa de Aragão desapareceu em 1707. E aqui temos novamente então o mapa da Península Ibérica, genericamente entre 1270 a 1492. Este foi o cenário da Península Ibérica. Tínhamos aqui Portugal, tínhamos aqui os domínios da coroa de Castela, que incluem Leão, as Astúrias, a Galiza, Castela e todos os territórios que foram conquistados. Tínhamos aqui em cima a laranja, o reino de Navarra, aqui em baixo o reino de Granada, e aqui a verde os vários domínios do rei de Aragão, ou seja, Aragão propriamente dito, a Catalunha, Valência e as Ilhas Baleares. E basicamente este foi o mapa da Península Ibérica entre 1270 praticamente até 1492, quando depois se dá a conquista de Granada e este reino, que era o último reino muçulmano, passa a ser cor-de-rosa. Em relação aos aragoneses, também explicar aqui uma coisa, que porque é que talvez Aragão não se tenha dedicado tanto à guerra de reconquista na Península Ibérica? Porque os interesses de Aragão, como podem ver aqui por este mapa, estavam noutra geografia. Ou seja, os interesses de Aragão estavam vocacionados para o Mediterrâneo Ocidental. E como podem ver aqui pelo mapa, em 1322 os aragoneses tomam uma boa parte da Sardenha. Em 1282 eles já tinham conquistado a Sicília. Nós até chegamos a ter tropas aragonesas naquilo que é o chamado Ducado de Atenas. E depois podemos ver aqui a verde onde é que estavam os interesses dos aragoneses, e por isso é que houve várias guerras entre França e Aragão por causa destes territórios no sul da atual França. E depois, no século XV, os aragoneses continuam-se a expandir, ou seja, acabam de conquistar a Sardenha e tornam-se também reis de Nápoles, e durante algum tempo eles foram soberanos destes territórios da Albânia e do atual Montenegro. Ou seja, isto para dizer que os aragoneses eram um Estado importante dentro da Europa e a sua vocação política era o Mediterrâneo Ocidental. Isso também pode explicar um pouco o porquê, durante o tempo dos reis católicos, os aragoneses não intervirem muito na expansão castelhana para as Américas. Ou seja, só já muito mais tarde, já durante o reinado de Carlos I de Espanha, Carlos V do Império Alemão, é que os aragoneses e os indivíduos os bascos são autorizados a começar a entrar em navios para irem também para as Américas. Outro território importante para uma situação que hoje acontece, que é a questão da Catalunha, é a questão dos condados catalães. O que é que são os condados catalães? Os condados catalães, como vimos aqui, são aqueles territórios que faziam parte da marca hispânica criada pelos carolíngios. Cada uma delas tinha um governante próprio. A maior parte destes territórios acabaram por ser todos integrados ao Condado de Barcelona. Entre os vários condados, por exemplo, temos o Condado de Berga, que foi independente até 1117, como podem ver aqui, foi anexado por Barcelona. O outro, o Besalú, a mesma coisa, anexado por Barcelona. Sardenha, anexado por Barcelona. Ampúrias, que foi um território que durou mais tempo, foi só anexado em 1325, já por Aragão, pela coroa de Aragão.
Mas como podem ver aqui por esta lista de condados, a maior parte destes condados acabaram por ficar sob controle do Condado de Barcelona, ainda no século XII. Por isso é que Barcelona emergiu como aquele Estado poderoso, e daí o tal casamento entre o Ramon Berenguer IV e a filha do rei de Aragão, que levou depois a Casa de Barcelona ao trono de Aragão. Uma coisa engraçada sobre o Ramon Berenguer IV. Em 1148 e 49, o Ramon Berenguer IV conquistou os reinos muçulmanos de Tortosa e Lérida, que eram reinos taifas. Mas o que é que ele faz? Em vez de os tornar novos condados, ele adotou para si próprio o título de marquês desses territórios. Ou seja, não houve nenhum nobre que tenha ficado com os territórios, esses territórios passaram diretamente para o conde de Barcelona. Mas isto para dizer que depois também temos aqui a questão da nomenclatura de Barcelona, quando é que aparece o nome de Barcelona. O que sabemos é que o nome Principado da Catalunha não aparece em nenhuma documentação oficial até antes de 1350. Ou seja, aquele argumento dos independentistas catalães, que nós somos um Estado muito... Não, não são. Não são. Lamento, não são. Porque o território que atualmente constitui a Catalunha nunca foi um território unificado e podemos, eventualmente, esticando um bocadinho a corda, considerá-lo um território mais ou menos unificado só a partir de 1350 enfim. Mas aqui temos os vários condados catalães, Barcelona à cabeça, todos eles. Depois temos ainda um outro reino, que é um reino estranho, que é o reino de Maiorca, que foi um reino que foi criado por Jaime o Conquistador em 1262, quando ele conquistou as Ilhas Baleares. E foi teoricamente um Estado independente até 25 de outubro de 1349, quando foi incorporado pela coroa de Aragão. Embora o seu desaparecimento oficial também só ocorra em 1715 pelos decretos da nova planta, ou do novo plano, que já falámos aqui dos Borbões. Como é que este reino apareceu? Este reino apareceu porque o rei Jaime I de Aragão quis criar um reino para o seu filho que não era o herdeiro ao trono. E em 1262 este reino foi criado. E o reino foi entregue ao Jaime II de Maiorca, que depois acaba por se tornar rei de Aragão porque o irmão morre em 1262. E então o reino de Maiorca acaba por ser unido novamente com Aragão. Uma coisa complicada do testamento do Jaime I é que ele estabelece que os monarcas de Maiorca são vassalos dos reis de Aragão. O reino compreendia o quê? As ilhas de Maiorca, de Menorca, Ibiza e Formentera, que são as ilhas dos Baleares atuais, mas também tinha territórios em França, na zona do sul de França e ainda lá mais para cima, que eram territórios que pertenciam, por herança, à coroa de Aragão. Mas o que podemos dizer acerca do reino de Maiorca é que o desaparecimento deste reino era inevitável. Ou seja, foi um reino que nunca se conseguiu afirmar no plano internacional, porque primeiro tínhamos a decorrer a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Depois tínhamos a guerra contra os Merínidas no norte da África, que envolvia Castelo e Aragão. E ao mesmo tempo os genoveses tentaram tornar o reino das Baleares como uma espécie de colónia. Logo, o rei de Maiorca, por mais que tentasse tornar-se neutro
nos conflitos que existiam à volta dele, não conseguia. E depois, além de ter perdido os territórios franceses, precisamente para os franceses, também começa a perder o controle dos territórios das Ilhas Baleares para os aragoneses. E então a história do Reino das Baleares é simples. Começa com Jaime o Conquistador, continua com o rei Jaime II de Maiorca, mantém-se sobre o reinado do Sancho I, o Pacífico, e termina com Jaime III o Temerário, que em 1349 ou seja, sofre uma invasão aragonesa e morre em batalha. Os últimos dois indivíduos que usaram o título de rei de Maiorca foi o Jaime IV de Maiorca, que em 1375 tenta fazer um desembarque na ilha de Maiorca, mas é morto em combate. E depois a irmã, a Isabel I de Maiorca, que morre em 1404, e depois de 1404 a pretensão à coroa de Maiorca desaparece. Depois, o segundo reino que fazia parte da coroa de Aragão é o reino de Valência, que era um reino que também foi criado, lá está, por Jaime o Conquistador em 1238 e existiu até 1707, em que os decretos da Nueva Planta para os reinos de Aragão e Valência, as suas instituições foram abolidas e os seus estatutos próprios substituídos pelos castelhanos. Desta data até 1833, o reino de Valência ainda se manteve como um território dentro da administração da Espanha Bourbon, até que em 1833 desapareceu, tal e qual como as outras designações antigas. Uma coisa interessante que o Jaime I, o Conquistador, fez nestes territórios foi que em 1261 o próprio rei proclamou os fueros de Valência, ou em valenciano eles fures, a partir dos quais este território que tinha sido conquistado passou a ser um reino em si, que fazia parte da coroa de Aragão, mas não era a coroa de Aragão, porque tinha uma personalidade jurídica própria e tinha administração própria, ficando ao mesmo nível que os outros territórios da coroa. Quem é que não gostou nada desta decisão? Foram os nobres aragoneses. Porquê? Porque os nobres aragoneses estavam a contar, ok, nós agora avançamos para o sul com o rei, e quando o rei fizer a conquista, ele vai nos dar territórios que vai aumentar o nosso património familiar. E o rei Jaime Conquistador, que não confiava muito na nobreza aragonesa, por várias razões, e algumas com razão, decidiu criar um reino independente. Porquê? Ao criar um reino independente, os nobres aragoneses não podiam ter qualquer território de Valência. Logo era o rei que distribuía os territórios a quem queria. E foi uma forma que ele usou, basicamente, para limitar o poder da aristocracia aragonesa, que era poderosa em Aragão, não tanto na Catalunha, porque aí tinham os nobres catalães, mas que podia tornar-se mais poderosa se lhe desse territórios em Valência. Assim, ao criar um reino próprio, esses nobres ficaram excluídos dessa partilha ou dessa divisão do território. E então houve uma nova, vamos dizer, panela de nobres que foi criada pelo Jaime o Conquistador como os nobres valencianos, que habitualmente indivíduos que o ajudaram na conquista, mas que eram indivíduos que não pertenciam às grandes famílias da nobreza aragonesa, que eram filhos segundos ou cavaleiros, simples cavaleiros, que se tornaram então os altos aristocratas do reino de Valência. Contudo, temos que fazer aqui uma pequena nota em relação a Valência, porque Valência já tinha sido um território cristão entre 1096 a 1102. Ui, acho que me enganei aqui. É isto. Oi. Ok. Tinha sido um território independente entre 1092 a 1102, quando
o cavaleiro castelhano, o Rodrigo Dias de Vivar, ou o Cid o Campeador, tomou a cidade de Valência em 1094 e, quando ele morre em 1099, numa batalha contra os almorávidas, precisamente, que tinham atacado Valência, a sua esposa, Jimena, que era a nova senhora de Valência, conseguiu defender a cidade com a ajuda do Ramon Berenguer III de Barcelona até maio de 1102, quando o rei Afonso VI de Leão, considerando que era altamente difícil defender a cidade, em 4 de maio de 1102 ordenou a evacuação da cidade pelos cristãos e incendiou-a, e a 5 de maio de 1102 as tropas muçulmanas, os almorávidas, então entraram naquilo que eram as ruínas de Valência. Mas temos este primeiro período em Valência, entre 1094 e 1102, que é um período importante, porque foi um período em que Valência foi uma das linhas avançadas da Reconquista. E agora vamos então para a parte portuguesa, e na parte portuguesa vamos falar de dois territórios. O Condado Portucalense, o primeiro, como podem ver aqui, foi um território que existiu entre 868 a 1171, e depois o segundo, que existiu entre 1096 até 1143. Este nome portucalense advém o nosso nome, Portugal, pois durante toda a Alta Idade Média a região norte do país foi denominada Condado Portucalense para ser diferenciada da Galiza, Condado ou Reino da Galiza. Contudo, houve, como disse aqui, dois territórios independentes no território português atual. O primeiro Condado Portucalense, depois o Condado de Portugal. O que sabemos é que em documentos que existem em 868, um nobre asturiano, leonês, chamado Vímara Peres, conquistou a cidade do Porto. E os territórios que ele conquistou aparecem referenciados nos documentos de Leão e Castela como Portugália. Depois, esta dinastia, a partir do fim do século X, e com Gonçalo Mendes, os condes de Portugal, ou portugueses, passaram a usar o título de duques, o que pode indicar, ou parece indicar, uma maior importância e maior controlo territorial. O que nós podemos dizer é que a província portugalensis correspondia sensivelmente ao entre Douro e Minho. Tinha inicialmente a cidade do Porto como capital. E este território gozava de uma grande autonomia, apesar de ser um território vassalo do Reino de Leão. Depois o condado desaparece, já vou explicar porquê, e em 1096 o condado renasce como condado de Portugal, quando o rei Afonso VI de Leão oferece ou dá os territórios ao Henrique da Borgonha, casando tão bem o Henrique com a sua filha, Dona Teresa de Leão, sendo que a terra de Portugal foi concedida pelo rei como dote hereditário da filha Dona Teresa. Este segundo condado, o Condado de Portugal, era muito maior em extensão porque também apanhava os territórios do antigo Condado de Coimbra, que tinha sido suprimido, mas também partes de Trás-os-Montes e ainda o sul da Galiza, nomeadamente a diocese de Tui. Uma referência. Condado é um termo genérico para designar o território português, visto que ao longo dos séculos os líderes do território português usaram entre o comité, ou comités, que é conde, o título de dux, de duque, de princeps, de príncipe, e até de regina, como foi o caso da Dona Teresa, de rainha. Ou seja, os governantes do território português ao longo dos séculos foram usando títulos diferentes.
Por isso, quando falamos do condado portucalense, não estamos a falar de um conde necessariamente, depende do governante. Há aqueles que foram exclusivamente condes, mas há aqueles que foram duques. O próprio Afonso Henriques usa o título de príncipe e a mãe dele tinha usado já o título de rainha. O que é que nós podemos dizer acerca do condado portucalense em si? Sabemos que em 868 o conde Vímara Peres reocupou, ou reconstruiu, ou refortificou a cidade de Portucale. E foi a partir da cidade de Portucale que se procedeu ao repovoamento para além dos territórios da antiga Diocese do Porto, sediada ao norte do Rio Ave e ao sul do Rio Douro. Na altura de Vímara Peres, este território designava-se por terra portugalensis ou Portugália. Assim, o antigo burgo de Portucale deu de facto o nome ao novo Estado ibérico. Há um historiador chamado Paulo Meireia que refere a existência de documentos que foram encontrados na província de Ourense, na qual se refere expressa, ou há uma referência expressa às terras situadas em Portugal, ou seja, a sul do Rio Lima, que pertenceram a Tui e que foi uma região que foi repovoada durante o reinado de Ordonho I. Após 10 anos da reconquista definitiva de Portugal, foi também tomada a cidade de Coimbra e que se tornou também um condado independente pelo conde Hermenegildo Guterres em 878. Contudo, como sabem, as campanhas de Almanzora nos fins do século X fizeram recuar a linha de fronteira novamente até ao Douro e o condado de Coimbra foi suprimido pela primeira vez. Como se lembram, já falei aqui, os próprios condes de Coimbra traíram o rei de Castela e passaram-se para o lado dos muçulmanos. Depois, em 1064, com a reconquista definitiva de Coimbra, reconstitui-se o condado de Coimbra, que, para além de Coimbra, incluía as terras de Lamego, de Viseu e de Santa Maria da Feira, e este território foi governado pelo conde ou alfazil Cisnando Davides, que tinha sido o principal mentor da reconquista definitiva da cidade em 1064. E mais tarde este condado foi incorporado ao condado de Portugal. Entretanto, em 1105, voltamos novamente às questões das partilhas das monarquias de Castela, Fernando I morreu. E, como já falámos aqui, o rei Garcia II tornou-se rei da Galiza. O condado portucalense e todo o território da Galiza faziam parte deste reino da Galiza. Contudo, o rei Garcia II da Galiza tinha um problema bastante grave, que era um senhor chamado Nuno Mendes, que era o conde de Portugal, e que em 1071 ele decidiu revoltar-se contra o rei e tentar a independência. Houve uma batalha que foi travada em 1071 entre a cidade de Braga e o rio Cávado, a chamada Batalha de Pedroso, onde o conde Nuno Mendes foi morto em combate. E, a partir dessa data, o Garcia II da Galiza passa a designar-se como rei de Portugal e da Galiza, oficialmente. Ou seja, o título dele passou a ser Garcia Rex Portugaliae et Galiciae. Obviamente que o condado portucalense foi extinto, porque os herdeiros do conde, a Loba Nunes, que era a filha, e o Cisnando David, que tinham direito a herdar o território, não conseguiram fazer isso porque o rei Garcia basicamente confiscou-lhe o território do condado portucalense. Contudo, em 1071-72, como sabem, os irmãos do Garcia viraram-se contra ele, depuseram-no e, em 1072, um dos irmãos, o Sancho,
expulsou o outro irmão e tornou-se também rei da Galiza e governante de Portugal. Como Sancho acaba por ser assassinado em 1072, vai ser o Afonso VI que acaba por fazer a unificação do território na sua totalidade. Quanto à povoação que deu origem ao nome, sabe-se que já na altura dos visigodos, Leovigildo e vários dos seus sucessores cunharam moedas com a legenda Portugal, que é a forma que depois passa a Portugal em documentos do século VII para o VIII. Isto significa basicamente Porto de Cal, que se julga ser um nome híbrido, formado pela palavra latina portus e pela palavra grega kalos, belo, significando genericamente como Porto Belo. Isto é uma explicação para o nome. Outra explicação é que o nome deriva dos povos de cultura castreja que habitavam a área de Cala nos tempos pré-romanos, ou seja, os galaicos. E uma explicação alternativa é de que o nome deriva da deusa venerada por uma tribo que poderia relacionar historicamente com a palavra Caeliach, da Irlanda, que foi uma tribo invasora da Irlanda e que poderia eventualmente ter vindo da atual Galiza. Outra teoria diz que a palavra Calle ou Cala era uma palavra celta e significava porto, enseada ou abrigo, o que implica a existência nesse território de um porto celta mais antigo. E uma outra teoria propõe ainda que a palavra deriva do latim caladunum. O que sabemos é que no século I a.C., Salústio, que foi um escritor romano, refere uma Cales Civitas, localizadas na Galécia. Calé também aparece como referenciada como sendo uma das cidades conquistada por Perpena na revolta contra a República Romana. No século IV, o itinerário de Antonino fala de facto de uma povoação chamada Calé ou Caulem. E no século IV, o bispo Idácio de Chaves escreve sobre uma Portucale Castrum. E embora a existência da povoação na Foz do Douro durante todo o período romano está confirmada, o mesmo já não acontece para a sua localização exata. O paroquial de Suevo de São Martinho de Dume refere, e depois houve dois investigadores que estudaram este paroquial suevo, dizem que havia duas cales, ou seja, havia um povoado mais antigo na margem esquerda, designado como Portucale Castrum Antiquum, e na margem direita do Douro havia um outro chamado Portucale Castrum Novum. Obviamente que durante o governo dos suevos, como falámos aqui, Portugal foi o palco de vários acontecimentos importantes, nomeadamente o aprisionamento do rei Requiário durante a invasão dos visigodos em 457, como se recordam, a revolta do Agilfo, que se tentou proclamar rei e que depois foi executado, e foi precisamente nesta cidade que se deu a última batalha dos suevos, em 585, em que Andeca foi vencido por Leovigildo e o reino dos suevos desapareceu. Quando se deu a invasão muçulmana, Portugal era desde a segunda metade do século XVI uma diocese e tinha por metropolita o bispo de Braga. Após a invasão muçulmana, a diocese não sobreviveu e só foi restaurada em 868, quando se deu a reconquista definitiva daquilo que é o Porto atual.